Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Editora Letraria. Meu nome é Fernanda, sou pós-doutora em Linguística e Língua Portuguesa e você vai me ver em todos os vídeos aqui do canal. Um dos nossos objetivos é desmistificar as normas da BNT e te ajudar a produzir um trabalho acadêmico de qualidade e com tranquilidade. Então, no vídeo de hoje, eu separei 4 dúvidas sobre notas de rodapé e vou explicar um pouquinho sobre a norma da BNT e sobre normas de formatação. Então, a primeira dúvida é da Aline. Ela pergunta o seguinte: então, nas notas de rodapé, posso utilizar a referência bibliográfica inteira? Autor, título, em itálico, editora, ano e página? Bom, Aline, não existe uma resposta única para a sua pergunta, porque quando a gente fala de formatação, existem as orientações que a BNT dá, mas existem as normas específicas do local para onde você está enviando o seu texto. Então, caso ele se trate de um artigo científico, você tem que observar as normas da revista científica. Se for uma tese, por exemplo, você vai observar as normas de formatação da sua universidade. O que eu recomendo nesse caso? Se cada vez que você citar um autor, você for colocar nas notas de rodapé a referência inteira, isso vai deixar o texto carregado com várias notas de rodapé, as notas serão longas e vai ficar um pouco cansativo para o leitor. Lembra que a gente falou lá no vídeo de notas de rodapé que ela pode não ser lida. Então, eu sugiro que você utilize o sistema autor-data, em que você coloca somente o sobrenome do autor e o ano da publicação. E aí lá na lista final você coloca os dados completos dessa referência, em vez de ficar o tempo todo, a cada citação, colocando ali na nota de rodapé a referência completa. Mas isso é uma recomendação, é importante que você observe as normas da revista ou da universidade ou do evento para onde você está submetendo o seu trabalho, tá bom? Próxima pergunta. Fernanda, se eu iniciar o formato de referência com notas de rodapé, esse formato exclui a necessidade de autor-data, que são os dois tipos de citação que eu falei aqui para vocês. Pode ser por nota de rodapé ou nota de fim, ou pode ser pelo autor-data. Posso usar os dois formatos no trabalho ou tenho que optar por um formato? Bom, essa resposta já é um pouco mais geral e serve para várias normas da BNT. O que é importante você fazer? Sempre adotar um padrão. Então, se você começou as referências do seu texto, as citações, utilizando o sistema autor-data, siga com esse sistema até o final, porque vai ficar muito confuso para o leitor se de vez em quando aparece lá o nome do autor e o ano entre parênteses e de vez em quando tem uma nota de rodapé, ou seja, cada hora você usou um critério, vai ficar confuso tanto para você elaborar o seu texto quanto para quem estiver lendo. Então é melhor você seguir o mesmo padrão, ou autor-data ou notas de rodapé, tá bom? Isso vale, como eu falei, para várias outras normas da BNT. Então vou só dar um exemplo aqui. Quando a gente fala das referências lá no final, eu posso colocar o último sobrenome do autor, vírgula, o nome completo ou as iniciais do nome. Essa questão também vai depender se é uma revista, se é uma universidade, né, para onde eu estou enviando o meu texto. Mas o importante é que eu siga o mesmo padrão. Então, se no primeiro autor da lista de referências eu citei o nome completo, eu vou ter que citar em todos os outros autores. Se no primeiro eu citei apenas as iniciais, eu vou citar somente as iniciais. Gente, procure facilitar a sua vida e a vida do leitor e economizar espaço, menos é mais. Então, se eu optar pelas iniciais, vai ficar muito mais fácil. O que acontece, às vezes eu posso querer utilizar o nome completo de um autor e eu não acho esse nome. Então, com as iniciais não vai ter esse problema, tá bom? Terceira pergunta. Eu uso notas de rodapé explicativas ao longo do texto, mas agora preciso fazer uma citação direta de um site e o professor disse que só em nota de rodapé posso utilizar. Foi uma dúvida do Adler. Gente, tem um outro vídeo aqui no canal que eu falei sobre para que serve um orientador. Nesse caso, ele está falando aqui o professor, deve ser o orientador dele, né, de TCC. Se nesse caso o seu orientador, o seu professor pedir para você usar de uma determinada forma, faça como ele pediu, porque é ele que vai corrigir. É ele que é o seu interlocutor principal. Então faça o que ele pediu.
Agora, é a mesma questão da pergunta anterior, siga um padrão. Se você está usando nota de rodapé ao longo do texto para explicar os conceitos, não importa de onde veio esse conceito, você vai continuar usando nota de rodapé. Lembrando que a nota de rodapé pode não ser lida, então é uma informação ali complementar, não pode ser uma informação imprescindível para a compreensão do texto, tá bom? Por fim, a última pergunta. Eu devo colocar na página de referências e referências bibliográficas, na lista final, os sites, livros ou jornais que eu usei para exemplificar ou definir um termo que veio do corpo do texto no rodapé, ou isso não é necessário? É uma pergunta do Vitor. O que ele está dizendo aqui, Se eu citei um conceito, um autor em nota de rodapé, eu preciso colocar esse autor lá na lista de referências? Sim, você precisa, porque a nota de rodapé, ela está dentro do seu texto, ela faz parte do texto. Então, tudo que aparecer ali tem que seguir o mesmo padrão, as mesmas normas do texto inteiro. Então, se tem um conceito em nota de rodapé, se tem um autor em nota de rodapé, ele tem que aparecer lá no final na lista de referências, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, deixe seu like. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente responde ou prepara um vídeo para explicar melhor para você. Vou pedir de novo para você se inscrever no nosso canal, assim você ajuda a gente a crescer e produzir cada vez mais conteúdo gratuito. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!